do Senhor, meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos para mais uma aula do curso básico em teologia daqui do setor do bairro Mapim. Nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, pastor Irineu Vital, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Matildes. Eu sou o professor Claudine Santos e o assunto de hoje é um tema importante. E esta aula poderia ser dividida em duas, mas eu vou dar uma esticada um pouco nessa videoaula, que eu prometo que terminarei a menos de 30 minutos, não se estenderei. Mas será um resumo do curso básico em teologia do setor do bairro Mapim. O Novo Testamento, também conhecido como Escrituras Gregas, ela constitui pela segunda parte das nossas Bíblias modernas. Embora a Bíblia seja vista como um único livro, ela é, na verdade, um conjunto de 66 livros, dividido em duas seções, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nessa segunda parte da Bíblia que encontramos a história sobre Jesus Cristo e o cumprimento de muitas profecias contidas nas primeiras partes da Bíblia. Ao contrário do Antigo Testamento, que abrange centenas de anos de história, o Novo Testamento apenas abrange algumas décadas e é uma coleção dos ensinamentos de crenças religiosas do cristianismo e no quando nós podemos observar que o Novo Testamento não foi simplesmente um livro escrito por uma única pessoa, mas uma coleção de 27 livros escritos em gregos, de várias pessoas de vários lugares. Ou seja, há várias maneiras de interpretar o Novo Testamento. Milhões de pessoas veem como as palavras de Deus e usa como seus ensinamentos como a base do seu sistema de crenças, que é o caso nosso aqui. Alguns estudiosos bíblicos interpretam como uma obra de literatura que usa pela poesia para escrever mitos religiosos. Outros estudam as suas ideias éticas e filosóficas como as suas histórias, na tentativa de inculcar certos valores e delinear uma forma adequada de viver. Mas aqui em primeiro passo eu gostaria de comentar aqui sobre a origem do termo. A nossa Bíblia é dividida em duas seções que chamamos de o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas é exatamente o que significa isto. A palavra grega para testamento, que é didache, ou seja, no latim é testamento. Significa então vontade, testamento ou aliança, mas como uso em conexão ao Novo Testamento, como por exemplo pacto, é a melhor tradução. Contam se refere-se a um novo arranjo feito por uma das partes em que outros poderiam entrar e aceitassem o pacto, como utilizado de aliança de Deus. Designa-se então um novo relacionamento em que os homens podem ser recebidos por Deus. O Antigo Testamento ou o Antigo Pacto era primeiramente um registro das relações de Deus com os israelitas sobre a base da aliança mosaica dada no Monte Sinai por Moisés. Por um outro lado, nós vamos ver aqui o Novo Testamento ou o Novo Pacto, antecipado em Jeremias 31 e 31, é instituído pelo Senhor Jesus. Principalmente quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 11, verso 25. Eu estarei citando aqui algumas referências bíblicas, mas não estarei lendo-as por não se estender muito aqui nessa videoaula. Descreve então o novo arranjo de Deus com os homens de toda a tribo, línguas, povos e nações, que terão a salvação com base na fé em Cristo Jesus. O segundo passo aqui, fundo histórico do Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento foram escritos no primeiro século da nossa era na Palestina, na região em que na época estavam sob o domínio do Império Romano. Muitas das histórias são baseadas nos rituais, crenças do judaísmo. Claro, uma vez que Jesus Cristo e os seus discípulos, eles eram todos judeus, como resultado tanto a cultura grega, romana
e as tradições judaicas dominam também a cena política, social e econômica do Novo Testamento. O judaísmo, na época, eles não possuía uma única tradição ou um conjunto de crença, mas continha muitas divisões diferentes. Dentro dessas divisões, seguram-se que o destaque na história do Novo Testamento. Os mais rigorosos judeus, os saduceus, eram a classe superiores de sacerdotes, que eles interpretavam literalmente as escrituras e aderiram aos rituais estritamente. Eles se punham-se à tradição oral e ao conceito da vida eterna, pois esta não é discutida na Bíblia hebraica ou no Antigo Testamento. Os fariseus, em contraste com os saduceus, interpretavam a lei judaica para os leigos e estabeleciam a vida judaica fora do templo. Eles eram os mais liberais em suas aceitações das escrituras, sobre a tradição oral e as palavras dos profetas como escritura em geral. Muito bem. O interessante é que o judaísmo na época de Cristo envolvia uma rígida hierarquia social. O templo e os sacerdotes, os sumos sacerdotes, foram considerados como puro, santo e mais perto de Deus como qualquer outra pessoa. A hierarquia, ela continua com a pessoa que eram judeus de nascimento, seguida por convertidos ao judaísmo, gentios ou não judeus, que foram considerados pelos judeus como impuros e não aptos ao serviço de Deus. O Novo Testamento documenta uma mudança nessa hierarquia. Os cristãos, eles desafiaram o sistema do qual o nascimento da comunidade israelita determinava um nível de pureza de uma pessoa. Eles dizem, às vezes, disso, que o arrependimento e a aceitação dos ensinamentos de Jesus Cristo determinava a pureza de uma pessoa. Os escritores dos livros que agora compõem o Novo Testamento não tinham a intenção de substituir ou rivalizar com o Antigo Testamento. As escrituras cristãs foram originalmente destinadas a ser documento utilitário, respondendo às necessidades específicas da igreja primitiva. Foi somente quando a passagem de mais de 100 anos após a morte de Jesus que os cristãos começaram a usar o termo Novo Testamento para se referir às escrituras que a igreja novata estava começando a ver como uma única unidade sagrada. Os primeiros cristãos viam o Novo Testamento como um cumprimento das promessas feitas no Antigo Testamento e não como a substituição das escrituras judaicas. O contexto histórico do Novo Testamento, ele influencia grandemente a nossa forma de interpretá-lo como literatura. Muitos dos oradores da Bíblia abordam questões e problemas específicos dos seus momentos históricos e um conhecimento de várias forças culturais dos tempos bíblicos fornece uma base para entender as motivações e reações dos personagens. Além disso, queridos irmãos, o papel do Novo Testamento como doutrinas religiosas influente é um outro contexto, assim como situações históricas formam o desenvolvimento do Novo Testamento. O Novo Testamento também ele influenciou o progresso da história. Ou seja, a leitura de documentos religiosos, como a literatura, ela exige uma compreensão em comum dos acontecimentos em torno das redações dos textos. Quando eu observo aqui, no terceiro aspecto, já comentando aqui já sobre a autoridade do Novo Testamento.
A discussão sobre a autoridade religiosa do Novo Testamento foge um escopo um pouco do que nós se diz, o que se almeja desse breve explanação, porque são bastante resumida essa aula. Às vezes, há algumas conhecidas reações, porque o Novo Testamento ele se tem tomado uma fonte de autoridade e ministério da igreja. Por quê? Primeiramente, é preciso reconhecer que o Novo Testamento ele é a única fonte autoritativa que pode demonstrar a base histórica do cristianismo. Há opiniões discordantes provenientes das diversas escolas do cristianismo, como por exemplo, uma da autoridade desses livros para essa finalidade histórica. Quando a autenticidade de qualquer desses livros é incontestada, o seu valor como fonte histórica torna-se também imediatamente suspeita. Todavia, o cristianismo ortodoxo nunca duvidou que o Novo Testamento fosse um guia confiável do desenvolvimento histórico da igreja cristã. No entanto, no campo da doutrina e conduta que as autoridades repousam, o apóstolo Paulo chega a emitir ordenança para os seus leitores em suas cartas e a autoridade de sua abordagem reconhecida pela igreja cristã. A sua doutrina, consequentemente, estava revestida de totalmente autoridade. O apóstolo, por saber que estavam sendo dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, ele também pode escrever com tamanha autoridade. O tom das outras epístolas do Novo Testamento é igualmente revestida de autoridade. Ela transmite a ordenança a serem seguidas pelos seus leitores, e nos evangelhos, no entanto, ele cita totalmente a autoridade dos escritores, que é menos compícua, ou seja, talvez pelo caráter distinto desses textos. Enquanto nas epístolas aos homens registram com autoridades sobre a direção do Espírito Santo. Os evangelhos, ela provém diretamente a autoridade de quem? Do próprio Senhor Jesus. O que ela fala e faz traz em seu bojo a sua própria autoridade, que não é menor do que a autoridade do próprio Deus. Ele fala e age com harmonia com o desejo do Pai. A questão que se levanta é por que somente os livros do Novo Testamento têm toda a literatura produzida pela igreja primitiva são considerados como autoritativa. A resposta está ligada ao estudo da canonicidade discutida no assunto em pauta. Todavia, deve-se tecer alguns comentários sobre a maneira como veio a ser atribuída autoridade para esses 27 livros, as quais constituem o Novo Testamento. Como mencionamos aqui na sessão, como mencionei alguns áudios anteriores, tanto o Senhor como os outros também aceitaram a autoridade do Antigo Testamento, quando o Antigo Testamento embasava ou ilustrava um evento, uma nova dimensão que não poderia ser ignorada, era acrescentada. Cristo e aos apóstolos tinham a firme convicção de que as escrituras do Antigo Testamento, as leis, os profetas, não podiam ser revogadas. O Antigo era a palavra de Deus e é a palavra de Deus, portanto, a voz de Deus. Homens foram conduzidos pelo Espírito Santo para escreverem os livros do Antigo Testamento. As suas ordenanças eram aceitas sem questionamento como o mandamento de Deus. Será que o mesmo aconteceria com o Novo Testamento? Pode-se assumir que a autoridade do Antigo seria transferida para o Novo Testamento, logo que os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos fossem reconhecidos como uma sequência lógica dos ensinamentos do Antigo Testamento. Queridos irmãos, é esta convicção essencial da continuidade entre a ordem antiga e a nova, que pavimentou o cânon para estender
autoridade para aqueles livros que apresentam o testemunho dessa comunidade. Tendo isso em mente, fica fácil de perceber como esse relato do ministérios e ensinamento de Jesus tomaram-se, ou seja, autoritativo. Então, por que foram escolhidos outros textos, relatos? Uma pergunta para vocês. É essencial notar que a autoridade, nenhum desses evangelhos foi imposta de fora. Cada um desses possui uma autoridade inerente, reconhecida pelos primeiros destinatários. Reconhecia-se que os apóstolos, além deles serem sido escolhidos pelo Senhor, tinha uma direção do Espírito Santo com Jesus, assim prometera, como está em João, no capítulo 14, verso 26. Portanto, as suas palavras estavam revestidas de uma autoridade especial. O apóstolo Paulo, em relação ao seu ministério apostólico, ele reivindicavam reiteradamente os seus apóstolos da mesma estatura daqueles de Jerusalém. E deve-se supor que a igreja cristã tenha na sua totalidade reconhecido as autoridades. As suas epístolas eram claramente consideradas dessa forma, quanto estava em 2 Pedro, no capítulo 3, verso 15 ao 16, foi escrita. O problema, queridos, principal é estar relacionados aos outros livros, com exceção ao 1 Pedro e 1 João. Houve alguma demora para a aceitação e indiscriminada deles. Durante os tempos primórdios da igreja, há pouca evidência quanto à atitude em relação às poucas epístolas menores. Não são cartas frequentemente citadas, em vista que todas as primeiras citações são citadas patrísticas e é difícil saber o que esses autores pensavam dos livros que não citavam. Então, há evidência que, em alguns casos, haja dúvidas, mas não se sabe qual a base para tais dúvidas. O livro do Apocalipse era o mais aparecido no Oriente do que no Ocidente. Porém, excitações quanto à sua aceitação podem ter sido devido à dificuldade de interpretação, quanto finalmente todos os livros foram reconhecidos. Não foi por meio de nenhum pronunciamento eclesiástico, mas por intermédio do preço de um uso feito por toda a igreja cristã. Os livros são reconhecidos como a única unidade autoritativa. Que coisa maravilhosa, hein? Mas eu gostaria de comentar aqui, quarto aspecto, a relação com o Antigo Testamento. Muito bem. Os livros do Antigo Testamento são catalogados no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, nas ordens literárias. Dentro desse corpo, os autores individuais podem ser identificados como Moisés, o doutor da lei, como está em Marcos, no capítulo 10, do verso 3 ao 4. Como também João, no capítulo 5, do verso 45 ao 47. E entre outros escritores, como Isaías, também especialmente, como está em Marcos, no capítulo 1, verso 2, e também no capítulo 12, e do versículo 30, exatamente voltando aqui, no capítulo 1 e verso 2, tá ok? E vai-se até o versículo 12. E aí Jeremias e Daniel são citados também por nome Mateus, como está em Mateus, no capítulo 2 e verso 17. A história de Jonas também é referido também em Mateus, no capítulo 12 e do verso 39 ao 49. Mas os livros que levam os seus nomes não é mencionados. Os autores individuais não são nomeados ou não, no entanto, eles compartilham da mesma autoridade divina, pois todos eles falaram pelo Espírito Santo de Deus. Como está em Marcos, no capítulo 12, verso 36, e a substância do seu ministério era a vida do Salvador. Jesus é aquele a quem Moisés na lei e dos profetas também escreveram, como está em João, no capítulo 1 e do verso
146. Que coisa maravilhosa. Mas eu quero terminar aqui esta aula aqui falando aqui sobre, em quinto aspecto, o canon do Novo Testamento, tá ok? Os livros do Novo Testamento apresentam uma poucas dificuldades. Eles são enumerados por Eusébio e cuja declaração são confirmadas por listas iniciais, por exemplo, como o Maratório, deixa eu ver aqui, no ano 170 da década de Cristo, que é versões utilizadas da patrística, e à frente estão os 4 evangelhos e Atos, e em seguida vem as 3 epístolas de Paulo, e em seguida 1 Pedro e 1 João, deixa eu ver aqui, mas para o final do século II, na década de Cristo, eram universalmente recebidos em cada igreja, sem dúvida uma limitação por parte da regra escrita da fé cristã, igual à autoridade com os evangelhos, como as velhas escrituras, ou seja, ratificados como parece por uma tradição que remota a data da sua composição. Com eles estão aqui com acerca de, pode ser colocado Apocalipse, por Eusébio, Hebreus, as dúvidas estando mais relacionadas com a autoria de que a autenticidade. Fechando aqui, fazendo a conclusão aqui, o desenvolvimento do canon. Terminando aqui, tá ok? Desde o início, a maior parte das obras do Novo Testamento foram aceitas pelos cristãos como autoridade suficiente. À medida que o tempo passava, os livros considerados duvidosos foram totalmente reconhecidos e rejeitados e aceitados pela igreja como um todo. O canon, como a coleção dos livros, não foram criados arbitrariamente ou decididos através de um grupo de líderes, mas gradualmente reconhecido individualmente pela igreja e pelos concílios. Ou 4 evangelhos e epístolas de Paulo foram reunidos muito cedo, provavelmente antes do ano 100 na década de Cristo, completamente difundidos entre a igreja por volta de 140, do ano 140 na década de Cristo. Márcio, um mestre gnóstico da Ásia Menor, foi a Roma e repudiava a autoridade do Antigo como um livro judeu e propunha um canon, ou seja, consistido de Evangelho de Lucas revisada para eliminar toda a influência judaica. E desde a Epístola de Paulo, a sua proposta provocou uma forte reação. Os líderes da igreja foram obrigados a definir e defender o seu próprio canon. As primeiras relações marcionistas, como o canon moritoriano, aproximadamente na década de 60, na década de Cristo, contém os evangelhos, o livro de Atos, 3 epístolas de Paulo, Judas e 2 epístolas de João e o Apocalipse. Irineu, que era bispo de Lyon, contemporâneo do canon moratoriano, citou os evangelhos de Atos e 12 epístolas de Paulo, exceto Filemão, 1 Pedro, 2 João, Judas, Tiago e o Apocalipse. Ele provavelmente conhecia o livro Hebreus, embora a sua citação não seja clara. As ausências de Filemão e de 3 João e de 2 Pedro e de suas citações do Novo Testamento podem indicar que estas obras menores não continham um material adequado às suas necessidades imediatas, ou que não estavam em circulação naquela região do mundo em que eles viviam naquela época. Tertuliano, aproximadamente em 150 a 220 na década de Cristo, foi o primeiro escritor a usar o termo Novo Testamento no sentido de coleção de escritos como autoridade divina. Nessa coleção ele inclui os 4 evangelhos, 13 cartas de Paulo aos livros de Atos e Apocalipse e 1 João e 1 Pedro e Judas. No ano 367, na década de Cristo, a
Atanásio listou os livros que são canonizados e entregou-os aos recebemos como sendo divino, sem citações. Ele deu ao nome dos livros do Antigo e dos 27 livros do nosso canon, que é o Novo Testamento. Os concílios originais de Epipo, em 393, na década de Cristo, de Catargo, em 397, e o concílio ecumênico de Concedônia, em 451, reafirmam todo o canon de 27 livros, que em seguida foram completamente aceitos pela igreja como um todo. Ora, quero finalizar aqui dizendo aqui que a teologia do Novo Testamento, que é o curso de teologia do Novo Testamento. Agora eu quero falar aqui sobre a parte C, a teologia do Novo Testamento, a unidade inerente em torno, ou seja, da atividade de Deus através de Jesus Cristo. Promessa essa que, vindo a ser concretizada, a expectativa está se tornando realidade. A salvação vem por meio dele. Com ele começa o trabalho de resgatar a humanidade para um relacionamento com Deus. A criação, ela geme pela sua redenção final, e o grande médico, o Senhor Jesus Cristo, virá para aliviar a sua dor. A teologia do Novo Testamento proclama uma mensagem de esperança através da narrativa história e documentos. A teologia bíblica, ela preenche a lacuna entre o significado da passagem individuais e o síntese da propiciação teológica. E esta é uma aula tão resumida, e cremos na revelação plenária, tá, das Escrituras, que realmente a Escritura é verdadeiramente a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima aula, se Deus nos permitir. Um abraço, seu amigo, hoje e sempre, Claudine Santos.